esse assunto que é de extrema importância e que eu me conecto muito bem com isso aqui, ó. Presta bem atenção. Empreendedorismo em ação. Como montar um plano de ação para deixar desculpas de lado e obter resultados. Sabe por que eu escolhi esse tema junto com o meu departamento aqui de marketing? Porque é o tema onde as pessoas mais travam. As pessoas geralmente criam desculpas para não crescer, sempre coloca alguma coisa, culpa em alguma coisa, é o tio, é o padrinho, é a cidade, seja lá o que for. Então, deixa essas desculpas de lado, sabe por quê? Porque eu vou te contar aqui uma historinha já, que você vai ver que não é fácil, mas é totalmente possível você quebrar paradigmas e obter o sucesso na sua vida profissional. Primeira coisa que eu queria que vocês passassem a mudar a partir de hoje, olhando para mim aqui, para essa telinha que eu estou aparecendo para você, eu não estou aparecendo aqui à toa, realmente tem um motivo. Eu quero que você trabalhe a sua mente. A tua mente é que controla todo o teu corpo. E sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Acreditam que não vai dar certo, utilizam o pensamento negativo e acabam com isso procrastinando, vai dar certo um dia. Eu, para falar a verdade, aqui no Ceará criaram uma frase da pandemia, né? O vai dar certo. Eu não gosto dessa frase, porque quando você fala vai dar certo, você está colocando a responsabilidade para uma terceira pessoa. Vai dar certo. Pô, vai dar certo o quê, meu irmão? A frase, na verdade, se eu fosse falar uma frase, eu falei, meu amigo, farei dar certo até data tal. Esse negócio de vai dar certo, isso aí já é a cara do procrastinador, né? Então, assim, eu não concordo de jeito nenhum com essa frase. Então, a ideia é você trabalhar a sua mente. E a outra ideia é você quebrar as crenças limitantes. Paulo, o que é isso? Você está falando grego aqui para mim? Antes de eu falar a estratégia aqui do plano de ação para você crescer, eu tenho que entender como é que trabalha teu cérebro primeiro. Sem o teu cérebro, sem o teu domínio, sem o domínio da mente, infelizmente você não vai conseguir chegar ao lugar algum. Então existem também as crenças limitantes. Essas crenças te limitam a crescer e junto com isso vem a procrastinação, que é sempre, deixa para amanhã. Sempre o pessoal, não vou fazer hoje não, amanhã vai dar certo. Não, vamos deixar para depois. E não tem uma data, não tem como fazer, não tem a entrega de resultado. Então a procrastinação. Os 3 inimigos seus aqui é o não controle da mente, são essas crenças limitantes e a procrastinação. Se você trabalhar a tua mente, se você trabalhar suas crenças limitantes e se você trabalhar a procrastinação e montar uma estratégia para fazer a coisa dar certo, não tenho nem dúvida que você vai começar a crescer no mercado de estética automotiva. Então, falando de mente, a primeira coisa é você reprogramar teu cérebro. Uma coisa que eu gosto sempre de falar aqui para a minha equipe é que muitas pessoas focam em quê? Onde é que as pessoas focam? As pessoas focam no problema, tá certo? Onde é que a gente tem que focar, na verdade? Na solução dos problemas. São coisas completamente diferentes. Quando eu foco no problema, eu entrei dentro desse problema, eu estou imergido dentro do problema, eu estou na operação do problema. E quando eu foco na solução do problema, eu estou focando na estratégia, eu estou tendo a visão de fora de como é que eu vou criar os melhores métodos, as melhores práticas para que eu consiga resolver esse problema. E isso já muda também, porque quando você foca no problema, o teu cérebro ele já tende a pensar negativo. Você já tende a pensar, não está dando, o mercado está ruim, não está tendo cliente, e agora, meu Deus, é o problema, cadê o cliente? Quando você foca na solução do problema é diferente. Cara, é o seguinte, eu vi ali que fulano tinha poucos clientes, ele conseguiu mais clientes. Como é que ele conseguiu mais clientes? Cara, ele está fazendo alguns reels, mostrando o antes e o depois de como é que fica o carro e a galera está começando a gostar. Cara, eu vi outro ali que ele está fazendo investimento em tráfego pago e está trazendo pessoas para o negócio dele. Rapaz, eu vi outro ali que está fazendo panfletagem e começou a... Não sei se panfletagem vai dar certo, não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado, mas o que é que eu estou querendo falar aqui é que eu, ao invés de pensar, não tenho cliente, está ruim, e agora como é que vai ser? Ao invés de eu estar no mundo das lamentações, eu estou no mundo das soluções. Então reprograma teu cérebro
para entender o que é que está dando certo e foca na solução dos problemas, tá? Então, trabalha a tua mente, reprograma o teu cérebro. Outra coisa aqui que eu quero que vocês realmente aprendam, galera, é sobre as crenças limitantes. Então, por que que esse tema aqui é como deixar as desculpas de lado? Você tem que deixar as desculpas de lado, porque na maioria das vezes você não cresce porque sempre o culpado é alguma coisa. Vamos lá. Crenças limitantes. Crenças limitantes. Primeiro vamos entender o que são crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São crenças, são pensamentos que te limitam a chegar a algum lugar. Por exemplo, vamos lá, né? Eu sou casado com a Milena, que Milena está aqui também me dando apoio nessa aula. Eu sou casado com a Milena. Ela poderia muito bem pensar assim, eu sempre gosto de dar esse exemplo, ela poderia muito bem pensar assim, imagine que ela fosse solteira e ela tivesse tido um trauma com algum homem, de repente o cara traiu ela e tal, não sei, né, ali lá no passado, aí ela tomasse a decisão de dizer o seguinte, não vou casar porque homem nenhum presta. Porque às vezes você teve uma experiência ruim e você acaba colocando na tua mente que homem nenhum presta. Só que ela casou comigo e está aí, hoje está feliz aqui comigo, né? E eu estou aqui, respeito sempre, estou sempre aqui direitinho. Então, assim, outra coisa que eu posso ter de crença limitante, cara, eu não vou contratar colaborador porque colaborador dá trabalho, é complicado e tal. Eu tinha essa crença limitante. Quando eu tinha um único colaborador, eu tinha muito trabalho. Porque o rapaz me dava realmente muita dor de cabeça, eu falava uma coisa, não fazia direito. Mas por quê? Eu não sabia fazer gestão, eu não tinha processos definidos, eu não entendia sobre nada disso. Então dava muito mais trabalho. Hoje a Vonix tem 260 funcionários. Você sabe quando é que eu tenho mais trabalho com colaborador? Quando é que eu tinha mais trabalho? Era quando eu tinha 1 ou 2. Hoje, com 260, eu tenho menos trabalho do que quando eu tinha 1 ou 2 colaboradores. Por quê? Porque ao invés de eu estar pensando na crença que me limita a crescer, que funcionário não vai dar certo e tudo, eu pensei na solução do negócio. E eu comecei a pensar assim, olha aí, como é que é a diferença da pessoa que foca no problema e da pessoa que foca na solução. Olha só, quando a pessoa foca no problema, ela realmente vai dizer, funcionário não vai dar certo, não dá certo, é complicado. Aí quando ela foca no problema, sabe o que ela vai fazer? Então, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou trabalhar 20 horas por dia e eu vou dar o gás por 10 funcionários. Ela focou ali no problema, mas acabou não solucionando patavinas nenhuma. Quando a pessoa foca na solução, o que é que ela pensa? Cara, Jorge Paulo Lema, cara, Ambev, 10 mil, não sei quantos funcionários tem, tá? 10 mil funcionários, cara, massa, ó. Massa. Rede Globo, 5 mil funcionários, caraca, como é que essas empresas têm 2, 3, 4, 5, 10 mil funcionários e eu estou dizendo que funcionário não presta, que não dá para crescer porque eles não fazem do jeito que eu faço? Entenderam aí? Então vocês têm que ter, a partir de hoje, muda teus pensamentos, reprograma teu cérebro e veja quais são as crenças limitantes que você tem. Quer que eu dê um exemplo aí na tua estética agora mesmo? Sabe qual é uma das crenças limitantes que a galera da estética fala e que eu fico pé da vida? Na minha cidade só tem 20 mil habitantes. Essa aqui é uma... Comenta aí no vídeo, seja sincero. Comenta aí no vídeo, já vou falar o número, tá? Comenta aí no vídeo. Tem essa crença, não tem? Porque se na minha cidade só tem 20 mil habitantes, não vai ter carro para ninguém. Mas eu conheço gente aqui na minha cidade, gente da minha cidade não, né? Gente próxima da minha cidade, que são cidades que tem 10, 12, 13 mil habitantes, que o cara tem uma estética que não para de entrar carro lá. Sabe por quê? Porque o cara faz um marketing tão bem feito que vai pessoas das outras cidades para lá. Então isso aqui é uma crença limitante. Não adianta você vir com essa desculpa, pelo amor de Deus. Isso aqui eu já estou falando aqui, vocês estão percebendo que a aula está misturada. Eu já estou falando sobre plano de ação e já estamos aqui trabalhando as desculpas. São as duas coisas juntas, é uma aula aqui bacana demais. Olha aí. Outra desculpa, meu cliente sempre acha caro. Eu te pergunto, se teu cliente acha caro, por que tem estética que as pessoas pagam mais caro e na tua não paga? Eu conheço várias aqui que o cara paga R$ 1.600 para fazer a vitrificação e o cara sai sorrindo, o dono do carro.
E tem uns que cobra 100 e não paga. Por que é isso? Será que tu escolheu a persona correta? Será que o público que está dentro do teu estabelecimento é aquele público que tu quer? Será que tu está utilizando os gatilhos mentais corretos, as técnicas de vendas corretas para convencer aquele cliente? Infelizmente, eu não sei se você está usando a estratégia correta. Olha só, o estado que mais a Vonix vende, primeiro, nós somos do Ceará. Vou desenhar aqui o Brasil, né? Vou desenhar aqui o Brasil mal feito, que eu não sou bom de desenho, tá, pessoal? Uma coisa que eu sou péssimo é em desenho, tá? Mas vamos aqui tentando aqui que vai dar certo, né? Uma frase que eu não gosto. Então tá aqui o Brasil, certo? Aqui o Brasil. Bem por aqui assim fica o Ceará. São Paulo fica bem por aqui assim, certo? São Paulo, aqui é o Acre, por aí vai. Vocês acham, sinceramente, o estado que a Vonix vende mais hoje é São Paulo? Você sabe onde é que está a maior concorrência da Vonix hoje? Também em São Paulo. Você sabe qual é a marca que vende mais em São Paulo? É a Vonix. Tem os dados, tá? Tem dois, espera aí. É a Vonix. Agora eu te pergunto, se eu tenho aqui várias empresas de São Paulo que estão próximas de São Paulo, você concorda que a logística para essas empresas é mais fácil? Vocês concordam que como elas estão lá, elas conseguem montar uma equipe de vendas lá e é mais fácil? Vocês concordam que ela já está do lado do público dela? E aqui, ó, lá do Ceará para ir para São Paulo, olha a dificuldade. Pega caminhão, não tem muito frete, o frete é caro. Se eu fosse colocar desculpas para não vender para São Paulo, até hoje eu estaria vendendo só no meu estado. Só que o que é que eu pensei? Não, cara, tem outras marcas de outras áreas, como Natura, que vendem no Brasil todo e eles montam uma estratégia, colocam o produto de valor agregado mais alto, seja lá qual for a estratégia, vai lá e vende. Eu não estou dizendo para vocês aqui que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. Ou seja, como é que eu estou quebrando aqui um paradigma, uma crença aqui na tua frente? Uma empresa do Nordeste, desacreditada, longe de tudo, vende para São Paulo e a maior venda no Brasil está no estado de São Paulo, onde tem a maior concorrência e nós somos o maior em São Paulo, na terra deles. Vocês pararam para pensar o nível desse negócio? E agora, mais do que isso, quebrando paradigmas, saiu daqui essa semana o pessoal da Coreia, lá do outro lado do mundo também é possível. E aí como é que tu vem olhar para mim aqui e vem dizer que tu não cresce porque na tua cidade tem 20 mil habitantes? Paciência, meu irmão. Paciência, meu irmão. Não existe isso. Então, eu estou dando um exemplo aqui real. Real. Você está tendo Vonix na sua cidade. Por que se a Vonix é do Ceará? Eu poderia muito bem estar me lamentando. Está me lamentando de que, porque é longe, porque realmente o frete é caro. Mas não, ao invés de eu focar no problema, mais uma vez, eu foquei na solução do problema. Quais transportadoras eu posso ter? Que qualidade eu preciso ter? Como é que funciona a qualidade dos produtos lá em São Paulo? E mais do que isso, Vonix está hoje simplesmente em 40 países. Qual outra empresa brasileira está nisso? Nenhuma. E eles podem também chegar nisso? Podem. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Eles podem, desde que eles entendam de como é que eles vão montar a estratégia para fazer isso. Como eu falei mais uma vez, não estou dizendo que é fácil, mas é totalmente possível. Então, a aula de hoje é para que realmente você deixe essas desculpas de lado e comece a obter resultados, tá? Olha só, galera, agora eu escolhi mais 3 coisas que para mim serviram absurdamente. Eu e a Milena, quando a gente começou muito cedo, tinha um consultor que nós contratamos que ele se chamava Roger, um cara bacana pra caramba. Olha isso aí como é legal. Quando nós contratamos o Roger, ele sentou do lado da nossa mesa
e começou a fazer um diagnóstico na nossa empresa. E na nossa empresa, naquele momento, era basicamente eu, a Milena e um colaborador chamado Zeca. E eu acreditava que eu poderia crescer sozinho e que faria milhões de coisas, dezenas de coisas, e que eu poderia crescer sozinho. E ele falou uma coisa: Paulo, para você crescer, você precisa de pessoas, você precisa de processos e de sistema. Eu vou explicar o que é cada uma coisa dessa aqui. E aí você poderia estar me perguntando: Paulo, mas você deu as aulas lá de estética automotiva, como começar, que eu poderia começar no delivery com o Veeco, sozinho. Tá tudo certo você começar sozinho. Tá tudo certo você começar sozinho. Só que mentaliza o seguinte: como se você sozinho pensasse que você é uma pessoa que no futuro, quando crescer, poderá ter mais pessoas, tá certo? O processo, mesmo que você seja sozinho, pense já em montar um processo que dê certo. Sei lá, qual é o teu método de lavar? Monta esse processo. E sistema, o que é basicamente sistema? Sistema realmente é algo relacionado ao controle, é o sistema mesmo ali de computador, onde você digita tudo, e esse sistema, quando você está começando, não tem nada, pode ser a tua cadernetinha, a tua agenda por enquanto, tá? É o início embrionário desse processo aqui, aliás, dessa tríade que eu chamo aqui de PPS, pessoas, processo, sistema. Já tente mentalizar que você tem que ter pessoas, processos, cria o método da tua lavagem, cria o teu método de autogestão, se você não tem colaborador ainda, e sistema também, que é essa parte do controle, tá certo? Mesmo que você comece ali com uma delivery, pode ser que daqui a pouco você tenha ali a tua garagem e colaboradores trabalhando para você. Então pensa nessa questão também. E quando você começar a crescer, já estou dando aí a dica, quando você começar a crescer, esse consultor, ele disse, você tem que ter pessoas, processos e sistema. Quando eu tinha um colaborador, eu tinha muito trabalho com ele. Mas por que eu tinha trabalho com ele? Porque eu não conseguia trabalhar a cabeça dele para que ele fizesse a coisa naquele padrão que eu gostaria que fosse. E aí você poderia estar mais uma vez perguntando assim, pô, o meu trabalho é meio artesanal, vou chamar um cara, o cara nunca vai fazer um polimento igual o que eu faço. Cria um processo, dá qualificação para ele, dá conhecimento, remunera. No caso aí, se ele faz um serviço desse, sei lá, pode pagar uma comissão, alguma coisa do tipo, seja lá como for, tá certo? E depois que você começar a entender um pouco sobre pessoas, você tem que saber se aquela pessoa é certa para aquele lugar. Por exemplo, alguém que fala muito, que é muito comunicativo, geralmente essas pessoas são melhores em vendas, são melhores na área comercial. Se você colocar uma pessoa que fala muito, você colocar o cara preso no polimento, ele não vai ficar. Então, infelizmente, isso vai dar errado para você. Então, quando eu falo pessoa certa, no lugar certo, é você entender se aquela pessoa tem perfil para aquela atividade. Geralmente, essas pessoas que tem paciência para detalhar um carro, são pessoas mais caladas, mais pacientes, que elas conseguem fazer o serviço bem bonitinho, bem certinho. Se você pegar um cara já muito doidão como eu, ele não vai ter paciência para fazer isso. E muitas vezes, sabe o que é que vai acontecer com você? Você vai ficar mal, porque você vai dizer o seguinte, tá vendo, ó, pessoa nenhuma presta. Coloquei um cara, não deu certo, coloquei outro, não deu certo. Ora, poxa, se você contratou o cara errado, você contratou a pessoa errada, para a profissão errada, do jeito errado, nem treinou nem nada. Então, muito cuidado quando for contratar pessoas. E se você não tem colaborador, veja qual pessoa você é. Veja onde é que você é melhor. Se é na comunicação, se é na hora de fechar um negócio, se é na hora de executar um serviço. Analise isso, porque quando você se acha dentro disso aqui, você vai dar mais resultados. E aí, claro, quando você começar a crescer, você vai sempre você vai sempre se complementar com uma pessoa que é diferente de você. E sabe o que é o mal de qualquer empreendedor? É que ele só quer gente igual a ele. Eu no começo era assim, né? Eu quero o cara que bote para rodar. Eu quero o cara, todo mundo igual a mim aqui, bota para rodar aqui, que nós vamos botar passar por cima aqui. Dava errado, sabe por quê? Porque o cara que bota para rodar, ele é ruim de processo, ele descontrola. Eu levava muito caro da Milena porque eu vendia um produto, esquecia de cobrar. Levava cano, não sabia nem para quem tinha vendido. Vendia uma coisa, não anotava. Era desorganizado, porque o perfil acelerado tende a ser desorganizado. E aí tu vai pegar um cara desse para estar fazendo ali os processinhos de detalhamento aqui nesse Corolla, o cara vai esquecer canto de porta,
O cara vai esquecer, motor aqui uma parte empoeirada, e aí quando tu for entregar o serviço, tu vai se queimar, mas tu vem com a desculpa de dizer que funcionário nenhum presta. Não faz sentido, você contratou a pessoa errada e ainda não treinou essa pessoa. Então perfis têm que ser respeitados e não adianta você querer mudar uma pessoa ou querer que sempre tenha uma pessoa igual a você do seu lado. Tragam pessoas diferentes e no final das contas são pessoas certas para determinadas situações. Isso aqui merecia uma aula de DISC, mas uma aula de DISC aqui eu passaria 4, 5 horas, eu posso dar em um outro momento, que eu disse que basicamente é uma aula voltada para perfil comportamental, onde você vai entender o que cada pessoa ali se encaixa melhor, então eu não vou conseguir detalhar muito sobre isso. Sobre processos, mesmo que você tenha a pessoa certa, você tem que ter um processo claro para que essa pessoa se desenvolva bem. Se eu pegar a melhor pessoa do mundo e jogar ela dentro de uma sala e disser, vai resolver para tu detalhar esse carro aqui. Não, pera, calma. Você tem que criar o processo. Como é que é o meu processo? Olha isso aqui, galera, como é lindo, que eu vou mostrar para vocês aqui. Como é que é o meu processo aqui? Primeiro você vai ter uma cartela de serviço. Isso aqui é um processo, tá? Eu vou desenhar um processo para vocês aqui organizado. Você tem um menu de serviço. Processo 1, quando o cliente chega. Atendimento ao cliente. Como é que é esse meu processo? Esse meu processo é dar uma boa tarde para aquele cliente, ou um bom dia, oferecer um café. Isso é um processo, ó. Oferecer um café e, olha só que coisa importante, oferecer o produto mais lucrativo. O mais lucrativo. O que é, de repente, o mais lucrativo? Vitrificação de plástico interno, plástico novo. Rapidinho eu faço. Isso é um processo. Por quê? Porque é um processo, você tem que criar processos que gerem resultados. Toda vida que chegar um cara, eu vou oferecer primeiro a vitrificação de carro novo. Claro que, galera, você pode também, tem que ter o feeling, a intuição. De repente, o cara chegou com o farol amarelado, pô, você vai para o farol. Mas a ideia do processo, eu não estou amarrando aqui o V-Plastic aqui, vitrificação interna. Não. Eu estou me amarrando ao quê? De acordo com a necessidade que eu enxerguei que aquele carro tem, qual é o mais lucrativo? Poxa, meu, aquele carro, o farol aqui é novo, a pintura está impecável, tá certo? E por dentro também o carro é novo, está impecável o painel. Mas o que eu posso oferecer nesse caso que é mais lucrativo, que eu ganho mais e que é mais rápido de fazer? Cara, é uma vitrificação preventiva com V-Plastic com durabilidade de até 5 anos, que eu cobro R$200 e gasto 10 de produto. Olha só. Ah, Paulo, mas de repente, nesse caso aqui, eu estou vendo que tem os risquinhos. E como tem os risquinhos, eu acho que para o cliente eu posso oferecer descontaminação de pintura, polimento de uma etapa que é lucrativa, eu só demoro 1h30 para fazer e vou lucrar bastante. Você não vai se amarrar ali, talvez, ao tipo de serviço nessa parte comercial. Mas como é que é o processo que eu coloquei aqui? Vender o produto que dê mais lucro de acordo com a necessidade daquele carro. Olha aí a sacada. Você já aumenta o ticket médio, tem um processo de resultado. Outro processo, vamos lá. Toda vida que terminar o carro tem que fazer um checklist. Que checklist é esse? Conferir se o canto de porta está limpo, conferir se o motor está limpo, conferir se o motor está ligando, conferir se o canto lá do porta-mala está limpo. Ó, você cria um checklist e entrega. Isso também é um processo. Então, você tem que ter as pessoas certas, criar os processos. Eu não tenho como detalhar aqui, tá, galera? Não tem como detalhar. Estou dando aqui, vão pesquisar também. Então, pessoa certa, com o processo certo e depois o controle. Depois de você criar os processos, você tem que ter controle. Quanto é que você faturou, quanto é que você vai pagar de imposto, quanto é que está o meu custo aqui. Tudo isso é através de um sistema de computador e se você não tem isso, começa ali com agenda e tal, seja lá como for, mas você tem que ter esse chamado controle. Se você não tiver controle, se você não tiver pessoas, se você não tiver processo, se não tiver controle, infelizmente você não sai do canto, beleza? Então, isso aqui é um breve plano de ação também para que você monte pessoas. Se você não tem funcionário, trabalha você mesmo. Processo, se você não tem funcionário, trabalha você mesmo. Sistema, se você não tem ninguém para controlar, você mesmo faz isso, porque eu e a Milena fazíamos isso muito bem no passado. Só que depois, hoje, por exemplo, aí quando a empresa cresce, o negócio fica diferente. Por exemplo, só para sistema hoje, a gente tem mais de 50, 60 pessoas que utilizam e outra parte na TI que já tem mais um monte de pessoas também. Né? Quando a gente fala de processos aqui na Vonix, salvo engano, eu posso estar errado, mas a gente tem mais de 1.500, quase
1.400, Milena está me falando aqui ao vivo, nós temos 1.400 processos registrados na Vonix. E tu aqui, eu mostrei 4, 5, tu vai ter 15, 20 processos que vai deixar o teu negócio bem bonitinho. Então, veja quais são esses processos mais importantes para a tua estética, desenha esses processos e coloca lá o nível de importância. Esse processo que eu falei, que é o de oferecer sempre mais caro, se tu contratar alguém, tu diz, ó, cara, toda vez que você chegar alguém para ser atendido por você, já oferece o que vai ser mais lucrativo. Claro, oferece um serviço que dê uma certa qualidade também, uma vitrificação de um motor, por exemplo, também é lucrativo. O cara vai sempre oferecer qual é o processo mais lucrativo, com a maior facilidade e atendendo a necessidade daquele carro, tá certo? O motor desse aqui, por exemplo, cara, essa vitrificação vai evitar o motor oxidar. E muita gente que valoriza comprar um carro porque o motor tá bonito, tá novo, eu valorizo isso, ele vai valorizar o carro dele. Então oferece, isso é um processo, tá? Então, e depois disso, sistema. Aqui, como eu falei, a gente tem muita gente que mexe sistema, tem 1.400 processos e tem quase 250 pessoas, cada uma, todas elas fazendo uma coisa. É engraçado demais. Hoje aqui eu estou com o Vitor que está gravando, ele tem um processo, a gente tinha marcado aqui o horário, aí ele está lá cumprindo, tem na agenda dele. Agora mesmo, por exemplo, o pessoal da contabilidade está lá, tirando nota, fazendo a parte de tributação, cada um fazendo as suas coisas nos seus devidos lugares. E isso, galera, o final disso tudo é essa notícia boa aqui, ó, que é a geração de resultados, que é basicamente o que eu queria nessa aula de hoje. Resultado, não vou escrever tudo não aqui. Então, a geração de resultados é o que é importante nessa aula. Para finalizar aqui, eu vou mais uma vez voltar para aquela historinha lá da crença limitante. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês que estão assistindo agora podem ter pensado assim, cara, estética não dá dinheiro. Estética não dá para escalonar. Estética é um processo arcaico, artesanal. Lavagem de carro não dá para escalonar. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão pensando isso. Ah, mas o Paulo aí é indústria, ele produz, ele vende e tal. Quantas indústrias quebraram que não conseguiram fazer nada e se quebraram? E quantas cresceram absurdamente? Quantas estéticas quebraram e quantas cresceram absurdamente? Tem uma estética hoje que eu considero estética aí, que é a AquaZero. Eu posso até estar errado, tá, no número, mas eu acho que eles têm mais de 1.000 franquias. Mais de 1.000 franquias. Por que eu resolvi deixar essa reflexão aqui? Porque ao invés de você estar preocupado que não dá para crescer, que vai quebrar, eu estou te mostrando que é possível chegar a isso. Não estou dizendo que você vai chegar e não estou dizendo que é fácil, porque a minha vida nunca foi fácil, mas que é possível. Então, quebra essa crença limitante de que não dá para crescer na estética automotiva, porque dá, tá certo? E agora voltando para as grandes empresas de hoje, inclusive a AquaZero, todas elas foram pequenas um dia. Todas elas, a Vonix foi pequena um dia. A Amazon foi numa casinha, a Apple foi na garagem do carro. Então, toda empresa grande foi pequena um dia. Então, não é porque você é pequeno que você não vai ser grande, não existe isso. Então, bola para frente, desejo a vocês todo o sucesso do mundo, seja você pequeno, médio ou grande, eu sei que é totalmente possível. E mais uma vez eu quero fechar, como todo mundo viu, o tema principal dessa aula de hoje era o empreendedor, como montar um plano de ação para gerar resultados. Eu quero finalizar com uma palavrinha bem pequena, de apenas 4 letras, que pode mudar a tua vida, que é o que eu estou fazendo aqui, nesse exato momento. Eu estou agindo, eu estou conversando com vocês, eu estou trocando conhecimento. Sabe por quê? Porque reciprocidade, gratidão gera gratidão. E eu sei que se eu te ajudo, você me ajuda, você compra mais. E eu também vendo mais. Olha só o que eu estou fazendo, isso aqui também é estratégico para mim. É estratégico. Eu te ajudo e você me ajuda. Isso aqui é estratégico. Também gero mais emprego, porque também vou vender mais. E a empresa cresce, todo mundo cresce. E isso você também pode fazer com o seu cliente. Então, a palavra de hoje é ação. A partir de hoje, age. Vai para cima, porque toda empresa grande foi pequena um dia. Beleza, meus amigos? Então, vou falar